atacante. Pelo que eu sei do Sornosa, o Corinthians paga 50% da multa dele. O Corinthians quer pagar 5 milhões de euros, de dólares. 5 de reais. 5 milhões de reais? Isso. Quer pagar 5 milhões para liberar o Sornosa. E ainda fornece uma lista com jogadores. O Corinthians tem 28 jogadores voltando. E mais aqueles que não vão ficar. Então o Corinthians oferece uma relação para o Fluminense para ficar com o Sornosa, 50% do Sornosa. E espera que a conclusão saia nos próximos dias. Então o Sornosa é um jogador que interessa. O Castan já é um jogador que desde o final de semana está essa situação aí envolvendo se fica ou não fica no Vasco da Gama. O pai dele, pelo que eu sei, conversou com os dirigentes do Vasco da Gama ontem e está esperando uma conclusão para apresentar ao Corinthians. E agora do Maxi Lopes, eu tinha uma informação de que o nome do centroavante que vinha do exterior para o Corinthians seria o Wagner Love. Mas agora com o Maxi Lopes, não seria tão caro, seria até mais barato e viabilizaria uma situação de contratação de um atacante que é bom dizer o seguinte, o treinador que o Corinthians vai trazer, o Carille, ele está sabendo de todas as negociações. O Carille, desta vez, ele está sendo informado de tudo. Porque muitas vezes ele reclamou que não foi informado a respeito de algumas transações. E aí vê essa possibilidade. Acho bem possível de acontecer essas 3 contratações. Do Sornosa, do Maxi Lopes e a contratação do Castan, que seria um reforço para a zaga. O Denilson, meu amigo Denilson, grande Denilson, campeão mundial, que trabalha com Mendes da Bandeirantes, ele deu a informação também que o Corinthians estaria tentando trazer o Luan, o menino maluquinho, do Atlético Mineiro, e que envolveria jogadores. Eu soube que o Atlético que um dos jogadores do Corinthians que deve sair, que pode ser envolvido em alguma troca, é o Pedro Henrique, zagueiro. E o Cleison também. O Cleison também pode ser envolvido em transações. Então, e aí o Denilson deu essa informação que o Corinthians tem interesse no Luan, o menino maluquinho. Mas Luan ou Elias? A volta do Elias? Não, Luan, o menino maluquinho. Meia atacante. O meia atacante Luan, que é um jogador que pode fazer o lado do campo. Só é bom esperar. Eu não tinha essa informação não, Benja. Eu confesso para você que eu não. O Denilson que deu. Eu confesso para você que eu não tinha essa informação não, mas é um jogador que pessoa falou para mim hoje, falou o seguinte. Falou, eu estava checando e o cara falou o seguinte para mim, essas mídias sociais aí estão demais, porque a gente tem que ficar desmentindo mentira o dia inteiro. Aí ele falou, mas uma coisa pode anotar, vai vir forte ano que vem o Corinthians. Foi o que eu ouvi. Vai vir forte ano que vem o Corinthians. Bom, se fizesse, a frase foi essa. Com essas 3 contratações, o Castan para a zaga, o Sornosa no meio campo, para dividir com o Jadson a função de armação, ou até jogarem juntos em alguns momentos, e o Maxi Lopes de centroavante, dá uma melhorada legal no time do Corinthians, né, gente? Vamos falar a verdade. Muito. São 3. O Corinthians que queria pelo menos 4 contratações fazendo essas 3, eu acho que... Se o Pedro Henrique sair, quem que vai jogar na zaga? O Castan. O Pedro Henrique é reserva, né? O Pedro Henrique já é reserva, porque o Léo está jogando como titular. Bom, com a chegada do Castan, a dupla vai ser Henrique e Castan. O Goiás também queria o Pedro Henrique. O Goiás vai jogar Ou Série A, não, né? Ou seria Léo Santos e Castan. O Pedro Henrique, o Henrique, para mim, pela temporada que fez no Corinthians, ele dança. O Henrique, pra mim, não jogou. De repente, o Henrique pode muito entrar nessa relação de jogador dispensável também. Pode ser. O Henrique. O problema do Henrique é o salário, né? O salário, e ele foi um dos grandes caras criticados pela torcida ao longo do ano. De que teria faltado aquele espírito corintiano, de chamado algo a mais em campo, etc e tal. Eu acho ele bom zagueiro, mas agora, tem pessoas que têm restrição. Mas, Pipo, você acha que o... Existe, é lógico, pesa, mas o Vasco vai liberar. Para mim, os 3 melhores jogadores do Vasco nessa temporada foram o Castan, que chegou e acertou a zaga, o Maxi Lopes, que chegou e representou, e o Pikachu. Que está sendo vendido. Né? O Pikachu? O Pikachu tem interesse no futebol europeu. Então, na minha opinião, né, são os 3 melhores jogadores do Vasco nessa temporada. Você não acha mais o Martins Silva bom? Não, você tinha razão, já falei. Quando, é diferente de você quando você tem razão. Já falei várias vezes. Quando você tem razão, Não deu o braço a torcer, senhor? Não, olha aqui. Agora. Não, já falei várias vezes. E foram os 3 melhores. Como é que o Vasco vai liberar assim o Maxi Lopes e o Leandro Castan? O Vasco não tem condição de pagá-los, talvez. O Vasco virou... Mas o Vasco não está devendo dinheiro pro Castan, eu sei que não mas deve. o Vasco não tem condição de concorrer. É que nem a história do Atlético Mineiro reclamar que o Palmeiras
está fazendo... como é que o presidente do Atlético falou? Ele quer fair play financeiro. Fair play financeiro, exige um fair play financeiro, porque o Palmeiras vai lá e contrata todo mundo. Em relação ao Vasco, hoje, tem clubes que têm muito mais poder de investimento, vão lá e tiram mesmo. Citei ontem aqui. Né? Previsão. Tem contrato, mas, por exemplo, o Castan, o Silmano falou, a previsão do Flamengo... 100 milhões. Para contratar. O Vasco tinha a previsão de 4. Então, de repente, para a formação de um time, que o Vasco... se o Vasco puder usar alguns jogadores como moeda de troca para trazer outros de menor expressão e tal, mas que um clube possa ajudar no pagamento do salário e tudo mais, talvez seja o caso mesmo de fazer um time mais modesto. O Vasco é um time hoje, é um clube que tem de montar times modestos, para até se endireitar, né? E o Corinthians hoje tem, apesar das dívidas e tudo, tem mais poder de investimento do que o Vasco. É mais atraente, né, cara? Você vai chegar para o Maxi Lopes e falar, você prefere jogar no Vasco ou no Corinthians? Ele vai preferir jogar no Corinthians. Mas ele está super feliz no Vasco. Claro. Ele está bem no Vasco, a torcida adora ele. Claro, mas a perspectiva de temporada para um jogador como o Maxi Lopes é maior num time como o Corinthians do que no Vasco. O Vascaíno pode ficar chateado. E pode ter o convencimento do Castan também, né? O Castan pode convencê-lo aí. É a mesma coisa. O Castan, se o Castan fez esse... Se o Castan veio para o Brasil, veio para o Vasco, e tem um acordo verbal, olha, se eu receber uma outra proposta eu saio, é porque não é que está usando o Vasco como ponte, não é isso. Mas é que sabe que o Vasco tem limitações. Quais são as pretensões do Vasco? Em que pese o Corinthians, para mim, o ano que vem, é um time, para mim, candidato a não ganhar nada de muito importante, porque eu acho que hoje a gente tem clubes no Brasil que são muito mais fortes, times mais fortes que o Corinthians, principalmente pelo problema que o Corinthians tem com dinheiro. O Corinthians ainda assim tem mais perspectivas do que o Vasco. O que o Vasco pode ambicionar nessa temporada? Ganhar o Campeonato Carioca, talvez? Mais do que isso, vocês acham que pode chegar? O Vasco vai ser campeão da Sul-Americana? Nem na Sul-Americana está, né? O Vasco não. Não vai jogar Sul-Americana, não vai jogar Libertadores. Joga uma Copa do Brasil. E Campeonato Brasileiro, o que o Vasco pode ambicionar? Tirando o Carioca, né? Carioca, estadual, então, Copa do Brasil é isso. O que dá para o Vasco ganhar? Campeonato Carioca. Não, gente, isso se o Flamengo... Flamingo, isso aí é o que a gente falou ontem. O que dá para o Vasco ganhar? Não. Não é esse o discurso que nós temos que ter aqui. O Vasco vai conseguir se sustentar na primeira divisão no ano que vem? Exato. É esse o objetivo do Vasco, gente. Mas aí você chega para Quando o Dagoberto, aquele jogador que teve no São Paulo, estava no Londrina, jogou... Foi artilheiro da Série B pelo Londrina. Ele chegou no Vasco e falou assim, o nosso objetivo é não ser rebaixado. Quase que mataram ele. Então. O Vasco é assim. Então, agora, o Corinthians, por exemplo, o Corinthians vai entrar no Campeonato Brasileiro para não ser rebaixado? Não. Acho que esse ano ele correu risco, né? Acho que houve um planejamento muito mal feito, houve a perda da comissão técnica e tal. Mas o Corinthians, é claro que começa o ano que vem mais forte do que terminou esse ano. Só com a vinda do Carille já é um fator de estabilidade, né? De maiores ambições. Então, acho que se o jogador pode escolher hoje, se ele tem um clube como o Corinthians interessado nele e a outra alternativa é ficar no Vasco, o cara vai pro Corinthians. Mas depende isso aí eu concordo. Mas eu não acho que a diretoria do Vasco vai lá. A diretoria do Vasco precisa... Eu acho que vai liberar feliz. O Vasco vai querer dinheiro, você pode ter certeza disso. Que queira, acho que está no direito dele. Vai mandar o fulano, cicrano, beltrano... Não interessa. Sim, mas se o mandar... Vasco quer dinheiro... Mas se manda fulano, cicrano Cicrano e beltrano com salários pagos, por exemplo, mas não adianta. É dinheiro. Tudo bem. É dinheiro ele livra o problema de 3 jogadores de salário. E o resto? O Vasco teve que recorrer a banco, e é o chamado, né, a dívida podre, né, porque a dívida o juro, né, de banco é altíssimo, para poder fechar esse ano de 2018. O que você falou, não deve para nada, ninguém não deve. Mas tem que pagar agora. Deve pro banco. Vai pagar que jeito? Você entendeu? Não tinha mais como antecipar dinheiro da TV. Eu acho que seria de uma irresponsabilidade muito grande o Campeiro, Alexandre Campeiro, que é o presidente do Vasco, liberar esses 2 jogadores que estão na alça de mira. Sem dinheiro nenhum? Sem dinheiro nenhum, pô. Não entendo. Eu quero X, me manda tantos jogadores e com o salário que eles pagam. É o que o Vasco tem que fazer. Se eles estão valorizados... Está batendo lá. Não é o Vasco. Vocês querem contratar? Não é isso. O Corinthians está indo atrás. Então você tem que saber negociar. E outro, o Corinthians tem uma lista de jogadores emprestados
Alguns até que seriam úteis ao Vasco no ano que vem. Quem? Por exemplo, o Luca volta, né, de empréstimo, no Internacional. Não está comprado. É um jogador que... Não, o Luca foi para a Arábia, não foi? O Luca foi do Internacional para a Arábia.